Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Pessoal, vou finalizar esse tema aqui agora. Como a ferida materna afeta a sua vida adulta. É o terceiro vídeo e vou finalizar. É um conteúdo longo, precioso, libertador e que cura. Assim que vocês ouvirem eu falando aqui no vídeo, muitas pessoas já vão se curar com isso. Porque é através do conhecimento que a gente se liberta. Através do conhecimento que a gente se cura. Então, eu vou finalizar esse tema aqui agora. Eu parei aqui. São ferramentas simples, mas poderosas. Porque o corpo não mente. E muitas vezes, quando mente, ainda nega o corpo. Já está gritando. E aqui vem outro argumento que quase ninguém ousa tocar. A raiva, sim, essa emoção proibida. Aquela que te ensinaram a esconder porque não era bonito sentir raiva. Porque uma boa filha ou um bom filho não reclama, agradece, suporta, silencia. Mas a raiva faz parte da cura. E o fogo que te impulsiona a estabelecer limites é a energia que te resgata do papel de vítima e da emoção, que te diz: isso não foi certo e eu tenho o direito de dizê-lo. A raiva não é o inimigo. O inimigo é tudo o que você reprimiu para aparecer aceitável. E quando você dá espaço a essa raiva, sem violência, sem culpa, algo de dentro de você se reorganiza. Você recupera o poder. Você recupera a presença. Porque curar a ferida materna é também isso. Recuperar a sua autoridade interna. Romper com a criança complacente que fazia de tudo para ser amada e se tornar um adulto emocional que não precisa implorar por amor. Você percebe o quão profundo isso é? Não estamos falando apenas de uma experiência dolorosa da infância. Estamos falando de uma estrutura psicológica que condicionou sua percepção do mundo, de si mesmo, de seus relacionamentos. Estamos falando de reescrever a narrativa,
base a partir do qual você viveu, e isso te leva a outro ponto crucial. O silêncio emocional herdado, aquele mandato ácido que te dizia para não falar sobre o que doía, para não questionar, para não remexer no passado. Você cresceu sobre a lei do silêncio e agora percebe que o silêncio era parte do problema. Porque o que não é nomeado inflama. O que não é falado é atuado. E o que não é curado se repete novamente. É por isso que falar e escrever e expressar é uma forma de desobediência curativa e não para buscar vingança, mas para parar de carregar o que não era seu. E aqui vai o último choque de realidade por hoje. Curar não significa se sentir melhor. Significa ser verdadeiro. Haverá dias em que doerá mais. Dias em que parecerá que você está regredindo. Mas mesmo nesses dias, você está comprometido consigo mesmo. Está avançando, porque cada vez que você escolhe a sua verdade, em vez do papel que te foi imposto, você está curando. E isso transparece na sua forma de falar, de andar, no seu olhar, na sua forma de decidir. Transparece porque você já não reage da mesma forma. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não precisa de tanto, porque está retornando a si mesmo, não ao que você construiu para se encaixar, mas a você que sempre esteve por baixo de tudo, esperando para ser reconhecido. E esse, acredite, é o seu eu mais corajoso, aquele que não quer mais agradar, aquele que não quer mais se explicar, aquele que não pede mais desculpa por estar curando. Esse é você. E agora é a sua vez, é a sua história e a sua verdade. O seu caminho. E desta vez, sem pedir permissão. E se você chegou até aqui, não é por acaso.
existe uma parte de você que já despertou, que já está cansado de fingir, está cansado do lado de fora. E mesmo que tente negar, você já sabe que a mudança só pode começar de dentro de você. Mas espere ainda, não terminamos, porque há mais uma peça final. Uma pergunta que incomoda, que arde, que rasga, mas que revela tudo o que aconteceria se hoje você decidisse deixar de ser a versão que construiu para sobreviver. O que aconteceria se pela primeira vez você se desse permissão para existir sem pedir licença, sem se justificar as suas emoções, sem censurar a sua voz, sem apagar o seu brilho, não para se tornar alguém novo, mas para se tornar quem você era antes da ferida, antes de se adaptar, antes de se encolher, antes de esquecer que a única coisa que você precisava era de verdade a presença. Essa é a reviravolta final. O paradoxo de curar não é se tornar outra pessoa, é lembrar quem você era antes que o mundo te dissesse quem você tinha que ser. E quando você faz isso, tudo se alinha. As pessoas mudam. As decisões se tornam mais claras. A ansiedade se transforma em silêncio. E esse silêncio não é vazio, é presença, são raízes, é lá, porque finalmente você retornou a si mesmo. Mas agora, deixo você com um convite brutal. Escreva nos comentários a frase: estou retornando a mim mesma, a mim mesmo. Se você sentiu que este vídeo tocou algo dentro de você, porque você não está só. Porque somos muitos nos construindo dos escombros. E ler essas frases pode ser o primeiro passo de outra pessoa. Inscreva-se se quiser mais verdades incômodas, mais jornadas para dentro, mais motivos para despertar. Aqui não há máscaras. Aqui não há conteúdo superficial. Aqui viemos para quebrar o molde. E se você já está inscrito, obrigada!
por estar aqui de verdade e por ousar, por olhar para onde dói. Agora sim, fecha os olhos, respire e escute isso como se fosse uma profecia. Você vai se curar, não por magia, não por milagre, mas porque decidiu nunca mais se trair. Que legal, pessoal! Gostaram da mensagem? Gostaram do conteúdo? De como a ferida materna afeta a sua vida afetiva, a sua vida adulta. Não é só a ferida da criança interna, são várias feridas, são vários traumas que a gente nasce e a gente já traz tudo isso conosco. Por quê? Porque fomos criados dessa forma. Nós saímos conforme a nossa mãe nos educou. E a gente também não pode criticar, não pode generalizar, porque não são todas. São poucas boas, mas a maioria são mães problemáticas, mães com transtorno, mães que não tiveram educação. E o que elas fazem? Elas passam para a gente o que elas tiveram lá no passado, que vem dos nossos antepassados, né? De geração a geração. Então, pessoal, nós temos que curar a nossa criança interior. Nós temos que curar a nossa ferida, porque todos nós temos, desde a infância. Vou contar um caso para vocês hoje verídico, né? Encontrei com um amigo na rua, não foi nem na rua, foi no shopping que eu encontrei. E aí ele veio conversar comigo, porque sobre relacionamento. Tinha acabado de terminar o namoro, né? E ele também já saiu de um casamento e conheceu essa moça, né? E aí ele veio falar para mim, né? Ele falou assim: ai, Mônica, ai, aquilo que você me contou, você acredita que aconteceu comigo? Eu contei para ele que isso aconteceu comigo. Porque eu falo de vários assuntos, né? Então, aí ele estava falando, né, do problema lá do relacionamento. Então, pessoal, eu vejo assim, porque problema todos nós temos. A gente tem trauma de infância, a gente tem problemas com as nossas mães, a gente tem problema de relacionamentos. Eu mesma tive 2 casamentos. E desses 2 casamentos, os 2 era transtorno. Um transtorno de TDAH, o outro transtorno narcisista. E eu virei especialista na área, porque eu já trabalhava com transtornos, já fui estudada e trabalhava isso na escola com as crianças. Então, quando eu entrava numa sala de aula, eu já percebia as crianças que tinham problema. Só de olhar, eu já percebia. Depois dessas experiências de adulto, hoje é só conversar, seja quem for.
um simples bate-papo, eu já consigo diagnosticar se a pessoa tem problema ou não, se tem transtorno ou não. E não é só TDAH e narcisista, tem outros transtornos, são vários. E eu consigo identificar por experiência de vida, pelos estudos que eu tive, pela formação que eu tive, e eu estou aqui falando sobre esses assuntos para vocês, para ajudar vocês, para vocês se libertarem, para vocês se curarem, para vocês serem mais felizes, porque não é fácil a gente ser feliz, não é fácil a gente viver, que eu já falei em vários vídeos meus aqui no canal. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. E tudo que acontece na nossa vida, seja as coisas ruins, Deus manda isso para a gente aprender, para a gente evoluir. E por isso que às vezes muita gente critica Deus, né? Ai, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Não, pessoal. É assim que o Senhor nos educa aqui na terra. É assim que Ele dá a educação para nós. Se não vai por amor, vai pela dor. E a maioria, de 100%, os 99% vai pela dor, não vai por amor. E a gente tem que ir mais por amor e não pela dor. Porque quando dói, é difícil, é complicado. Eu mesmo sempre falo para minhas amigas, como o ser humano é complicado. Como o ser humano faz tempestade num copo d'água. Não tem necessidade disso, de fazer tempestade em copo d'água. As coisas são simples de ser resolvidas. As pessoas que complicam tudo. É complicado. Conviver com o ser humano é complicado. E também tem muitos que têm transtorno. Tem muitos que têm problema. Mas tem solução. Tem tratamento. Tem medicamento. Tem tratamento com psicólogo, tem terapia. Nossa, hoje tem muitas coisas que pode ajudar as pessoas, né? Então, pessoal, por isso que eu quis entrar no canal. Eu entrei no canal para poder ajudar as pessoas, né? Se curarem, se libertarem de traumas, da criança ferida interior, que isso aí todos nós temos, fora as mães problemáticas que a gente pega e a gente é criada por elas e a gente sai igual elas, e fora os transtornos que as pessoas têm. Isso tudo vem de geração a geração. Então, todos nós estamos aqui para evoluir. Por isso que eu falo sempre aqui para vocês, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta. Quanto mais conhecimento a gente tem, a gente se cura. Então, a gente vai morrer se curando. A gente nasceu, nós temos o nosso propósito, cada um tem a sua cruz para carregar e a gente está aqui para evoluir, para passar por tudo isso, né? Mas procurar passar assim mais suave, né? Não tanto
como eu posso dizer, como é que é? Nos trancos e barrancos, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Como a ferida materna afeta a sua vida adulta. E não é só a ferida materna, tem a ferida da criança interior, tem os transtornos, mas tudo tem solução. Porque hoje tem infinitos tratamentos para as pessoas, né? Para aquelas que querem se curar, para aquelas que querem se libertar disso. Porque tem muitos que não quer se curar, não quer se libertar, vive uma vida, um inferno, e ainda quer fazer a vida das pessoas no inferno também. E não é bem por aí, né? Então, é isso, pessoal. Só vai se curar aquele que quer se curar, aquele que quer se libertar, aquele que quer ter uma vida melhor. Então é isso. Desejo tudo de bom para vocês. Se inscrevam no canal, deixa um like para mim, deixa um coraçãozinho, comenta sobre o conteúdo, o que vocês acharam. E eu tô aqui só para ajudar vocês. Desejo tudo de bom e até a próxima.